Olá, assombrados. Eu sou o Arquivista e hoje vou trazer mais um relato perturbador para vocês aqui no canal. Desculpem o barulho, é que acabei de receber esse relato hoje de manhã e ainda estou organizando as coisas por aqui. Você sabe como é, né? A caixa de entrada nunca para. Ah, e claro, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, isso ajuda muito. Se ainda não for inscrito, aproveite agora e se inscreva para não perder os próximos relatos. Acreditem, vocês não vão querer perder o que vem por aí. Bom, agora sim, vamos para o relato de hoje. Ele se chama O Paciente Acordado e é um médico de Salvador que nos conta. Preparem-se, esse aqui me deixou sem dormir. Olá, arquivista e assombrados. Eu me chamo Dr. Rafael Mendes, sou anestesiologista, tenho 42 anos e moro em Salvador, Bahia. Já estou inscrito aqui no canal há uns 3 anos. Inclusive, sempre achei que as histórias que você recebe são, bem, histórias. Ficção bem elaborada, sabe? Até acontecer comigo. Até eu viver algo que ainda hoje, 5 anos depois, me faz acordar suando frio às 3 da manhã. Preciso contar isso para alguém. Já tentei com colegas, com minha esposa, até com um psiquiatra. Todos me olham como se eu tivesse enlouquecido. Talvez eu tenha. Mas você, arquivista, você guarda histórias como a minha. Você entende que existem coisas que a medicina não explica. Era outubro de 2018. Salvador vivia aquele calor úmido típico da primavera, quando o ar fica tão pesado que parece grudar da pele. Eu trabalhava no Hospital São Marcos, um dos maiores complexos hospitalares privados da cidade. Moderno, equipado, com aquele cheiro característico de desinfetante misturado com ar-condicionado que todo médico conhece de cor. Naquela época, eu estava no auge da minha carreira. 15 anos de profissão, especialização no exterior, uma reputação sólida. Era o tipo de médico que os cirurgiões pediam especificamente. Quero Mendes na minha equipe, eles diziam. Eu tinha orgulho disso. Tinha. Minha rotina era previsível. Chegava às 6 da manhã, revisava os prontuários, preparava as medicações, acompanhava cirurgias que podiam durar de 30 minutos a 12 horas. Cada paciente era um desafio único. Calcular a dose exata, monitorar os sinais vitais, garantir que dormissem profundamente e acordassem sem sequelas. É uma dança delicada entre a vida e algo muito próximo da morte. Mas havia algo naquele outubro que me incomodava, uma sensação persistente de estar sendo observado, mesmo quando estava sozinho na sala de preparo. Às vezes, ao verificar os monitores durante uma cirurgia, eu tinha a impressão de ver algo se movendo no reflexo da tela. Quando me virava, nada. Estresse, eu pensava. Excesso de plantões. Foi numa quinta-feira, dia 18, que tudo começou a desmoronar. Lembro da data porque era aniversário da minha filha. Eu tinha prometido sair cedo para levá-la ao cinema, mas uma cirurgia de emergência chegou às 3 da tarde. Trauma craniano, paciente jovem, acidente de moto, prioridade máxima. O paciente se chamava Lucas Santana, 23 anos, universitário, sem histórico médico relevante. Quando vi pela primeira vez na sala de emergência, algo me causou um desconforto imediato. Não era a sua aparência. Apesar dos ferimentos, era um rapaz comum, magro, moreno, traços típicos de Salvador. Era algo nos olhos dele. Mesmo semiconsciente, com pupilas dilatadas pelo trauma, havia uma presença. Como se ele estivesse mais desperto do que deveria. Dr. Mendes, a enfermeira Cláudia me chamou. O paciente está agitado. Precisamos sedá-lo logo. Concordei. Preparei a medicação pré-anestésica enquanto a equipe o transferia para a mesa cirúrgica. Quando me aproximei com a seringa, Lucas agarrou meu pulso. Sua mão estava gelada, muito mais fria do que deveria para alguém com os sinais vitais que o monitor mostrava. Eu sei, ele sussurrou, os olhos fixos nos meus. Eu sei o que você fez. Meu sangue gelou. Por um momento, o mundo parou.
Os bips dos monitores, as vozes da equipe, tudo ficou abafado. Só existiam aqueles olhos me encarando e aquelas palavras ecoando na minha mente. Paciente delirando. Eu disse em voz alta, mais para me convencer do que para informar a equipe. Vamos prosseguir. Apliquei a medicação. Lucas relaxou. Os olhos se fecharam. O corpo amoleceu. Normal. Tudo normal. Exceto pelo frio que ainda sentia onde ele havia tocado no pulso. A cirurgia começou às 15h47. Dr. Carvalho, o neurocirurgião-chefe, fez a incisão inicial. Eu monitorava os sinais, ajustava a anestesia, mantinha Lucas naquele limbo controlado entre a consciência e o vazio. Tudo corria conforme o protocolo. Foi aos 20 minutos de procedimento que notei a primeira anomalia. A temperatura corporal de Lucas estava caindo, mas seus sinais vitais permaneciam estáveis. Impossível. Verifiquei os sensores, recalibrei os equipamentos. A leitura persistia. 34,5 graus e caindo. Temperatura corporal baixa, informei. Mas os sinais estão normais. Dr. Carvalho nem levantou os olhos. Deve ser erro do equipamento. Se os outros sinais estão bem, continuamos. Concordei, mas o desconforto crescia. Aos 30 minutos, a temperatura marcava 33 graus. Frio demais, perigosamente frio. Mas o coração batia regular, a pressão estava normal, a saturação perfeita, como se o frio não o afetasse. E então, aos 43 minutos de cirurgia, aconteceu. Eu estava ajustando a infusão de Propofol quando senti um formigamento na nuca, como quando alguém te observa fixamente. Levantei os olhos e vi Lucas me encarando. Os olhos abertos, totalmente conscientes, me observando por cima do campo cirúrgico. Impossível. Absolutamente impossível. A quantidade de anestésico em seu sistema deveria mantê-lo inconsciente por horas. Verifiquei os monitores. Todas as leituras indicavam sono profundo. Ondas cerebrais de estádio 3. Relaxamento muscular total. Mas os olhos estavam abertos e alertas. Pare, minha voz saiu num sussurro rouco. A equipe congelou. Dr. Carvalho levantou o bisturi, confuso. O que foi, Mendes? Eu não conseguia desviar o olhar de Lucas. Ele piscou, lentamente, deliberadamente. Então seus lábios se moveram, sem som, mas eu li claramente. Eu sei. Paciente está assim. Minha voz falhou. Como explicar o impossível? Está o quê, Mendes? Dr. Carvalho estava impaciente. O cérebro exposto de Lucas pulsava suavemente sob as luzes cirúrgicas. Forcei-me a verificar novamente. Os olhos de Lucas haviam se fechado. Talvez eu tivesse imaginado. O estresse, o cansaço, a culpa por estar perdendo o aniversário da minha filha. Sim, devia ser isso. Nada. Achei ter visto o espasmo palpebral, mas está tudo normal. A cirurgia continuou. Mas eu sabia que não tinha imaginado. Aqueles olhos haviam me visto, me reconhecido, me julgado. Para entender o peso daquele momento, preciso voltar um pouco. Contar sobre minha vida antes daquele outubro maldito. Eu havia construído uma vida perfeita em Salvador. Casado com Marina há 15 anos, pai de Sofia, então completando 9 anos. Morávamos num apartamento de frente para a Baía de Todos os Santos, no corredor da Vitória. Das janelas da sala, podíamos ver o mar mudando de cor conforme o dia passava. Azul cristalino nas manhãs, dourado ao entardecer, negro e pontilhado de luzes à noite. Marina era pediatra no mesmo hospital. Nos conhecemos durante a residência, 2 jovens médicos tentando provar seu valor num ambiente que devorava os fracos. Ela tinha essa capacidade única de acalmar crianças aterrorizadas, de fazer sorrir rostos marcados pela dor. Eu admirava isso nela, invejava até. Meu trabalho era fazer as pessoas dormirem, o dela era fazê-las sorrir. Sofia havia herdado o melhor de nós dois. Os olhos verdes da mãe, meu queixo teimoso e uma inteligência que às vezes me assustava. Com 9 anos, já questionava tudo.
Já percebia quando algo não estava certo. Papai tá triste, ela dizia às vezes, me abraçando sem motivo aparente. E geralmente estava certa. O Hospital São Marcos era nosso segundo lar. Um complexo de 6 andares, com fachada de vidro espelhado que refletia o céu da Bahia. Por dentro, corredores largos e brancos, sempre limpos, sempre movimentados. O cheiro de antisséptico era tão constante que já não notávamos. Era o cheiro de casa. Meu território era o 3º andar, o centro cirúrgico. 6 salas de operação, cada uma um universo isolado de aço inoxidável e tecnologia. A sala 4 era a minha favorita. Tinha uma janela que dava para um pequeno jardim interno, onde às vezes pássaros pousavam. Durante cirurgias longas, eu observava aqueles pássaros e pensava na fragilidade da vida. Um coração batendo num peito aberto na mesa. Um pardal pulando entre as folhas. Perambos tão fáceis de quebrar. A equipe do turno da tarde era minha família estendida. Cláudia, a instrumentadora-chefe, uma senhora de 50 anos que conhecia cada médico melhor que eles mesmos. Dr. Mendes gosta do bisturi elétrico na potência 35. Ela instruía as novatas. João, o técnico de enfermagem, sempre com uma piada pronta para aliviar a tensão. Dr. Carvalho, o neurocirurgião, sério, mas justo, que confiava em mim completamente. Mas segredos naqueles corredores brancos. Coisas que não falávamos, que fingíamos não ver. Como o caso da senhora Amélia, 2 anos antes. Cirurgia de vesícula que deveria ser rotineira. Eu havia calculado mal a dose, um erro mínimo, dentro da margem de segurança, mas um erro. Ela teve uma reação adversa, uma parada cardíaca breve. Conseguimos reverter, ela sobreviveu, mas ficou 3 dias em coma. Quando acordou, não lembrava de nada. Ninguém soube do meu erro. Ajustei os registros, atribuí a complicação a uma condição pré-existente não diagnosticada. A senhora, Amélia, se recuperou completamente. Até mandou uma cesta de frutas para a equipe em agradecimento. Mas eu sabia. Toda a noite, antes de dormir, eu sabia. O caso do menino Rodrigo. 5 anos. Cirurgia de emergência após engolir uma pilha. O procedimento foi perfeito, mas algo deu errado na recuperação. Ele acordou gritando sobre o homem de branco que sussurrava. Delírio pós-anestésico, diagnosticamos. Normal em crianças. Mas ele descreveu detalhes do que aconteceu durante a cirurgia que não deveria saber. Coisas que disse ter ouvido o homem de branco contar. Eram esses os fantasmas que me assombravam antes de Lucas. Pequenos segredos, pequenas culpas, enterrados sob camadas de rotina e profissionalismo. Todo médico tem os seus. É o preço de brincar de Deus. Mas Lucas era diferente. Após o incidente dos olhos abertos, forcei-me a manter o foco. A cirurgia continuou por mais 3 horas. Dr. Carvalho removeu os fragmentos ósseos, drenou o hematoma, reconstruiu o que podia ser reconstruído. Trabalho meticuloso, preciso. E durante todo o tempo, eu sentia o peso daquele olhar impossível. A temperatura de Lucas continuou caindo. 32 graus Celsius. 31,5 graus Celsius. Cobertores térmicos não adiantavam. Era como se o frio viesse de dentro dele. Mas os sinais vitais permaneciam perfeitos. Inexplicável. Às 19h23, a cirurgia terminou. Sucesso completo, segundo o Dr. Carvalho. Transferimos Lucas para a recuperação. Eu deveria ter ido embora, corrido para casa, tentado salvar algo do aniversário de Sofia. Mas não consegui. Fiquei. Sentei ao lado da maca de Lucas na sala de recuperação, observando os monitores, esperando ele acordar. Precisava ter certeza de que havia sido minha imaginação. Precisava ver aqueles olhos inconscientes, normais, humanos. Marina ligou às 20 horas. Sofia está te esperando para cortar o bolo. Só mais um pouco, prometi. Caso complicado. Sempre é um caso complicado.
A decepção na voz dela doía mais que qualquer bisturi. Ela fez um desenho para você. Um médico salvando pessoas. A culpa apertou meu peito, mas o medo era maior. Não podia sair sem entender o que havia acontecido. Às 21 horas, Lucas começou a despertar. Os sinais mudaram gradualmente, as ondas cerebrais acelerando, a consciência retornando camada por camada. Normal, tudo normal, até ele abrir os olhos. Me encarou diretamente, sem a confusão típica do despertar pós-anestésico. Lúcido, alerta e frio, tão frio que eu podia sentir a temperatura cair ao seu redor. Dr. Rafael Mendes. Ele disse, a voz rouca mais clara. Nascido em 15 de março de 1976. Casado com Marina Alves Mendes, pai de Sofia Alves Mendes. Meu coração disparou. Como ele sabia? Erro médico em 12 de setembro de 2016. Paciente Amélia Santos. Overdose de sevoflurano. 3 minutos e 42 segundos de parada cardíaca. Não, impossível. Ninguém sabia. Ninguém poderia saber. Lucas sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos mortos. Eu estava lá, doutor. Eu estou sempre lá, no espaço entre o sono e a morte. Observando, ouvindo, aprendendo. Levantei-me tão rápido que derrubei a cadeira. O barulho atraiu a enfermeira de plantão. Está tudo bem, doutor? Olhei para Lucas. Ele havia fechado os olhos, fingindo dormir. Os monitores mostravam sono leve, recuperação normal. Sim, menti, tudo bem, vou para casa. Mas quando me virei para sair, ouvi o sussurro. Eu sei sobre todos eles, doutor. Todos os que não acordaram como deveriam. Todos os que você deixou no limbo. Corri. Pela primeira vez em 15 anos de profissão, fugi de um paciente. Cheguei em casa às 21h47. O apartamento estava em silêncio, apenas a luz da cozinha acesa. Sobre a mesa, um bolo de chocolate com velas apagadas e um desenho. O papel estava cuidadosamente dobrado, meu nome escrito com a caligrafia irregular de Sofia. Abri o desenho. Era eu, de jaleco branco, com um estetoscópio desproporcional no pescoço. Ao meu redor, pessoas sorridentes que eu havia salvado. No canto, ela escreveu, meu pai o herói. Te amo mesmo quando você chega tarde. As palavras de Lucas ecoavam. Todos os que você deixou no limbo. Marina apareceu na porta da cozinha, de roupão, o rosto cansado. Ela esperou até não aguentar mais. Cortamos o bolo às 9. Marina, eu... Não. Ela levantou a mão. Não hoje. Estou cansada de desculpas, Rafael. Cansada de competir com seus pacientes pela sua atenção. Iria contar tudo. Sobre Lucas. Sobre os olhos abertos. Sobre o impossível conhecimento dos meus segredos. Mas como? Como explicar que um paciente, sob anestesia geral, havia me encarado e recitado informações que ninguém deveria saber? Foi uma emergência complicada. Foi tudo o que consegui dizer. Marina suspirou. Sempre é. Boa noite, Rafael. Fiquei sozinho na cozinha, encarando o bolo intocado. Cortei uma fatia, mas o gosto era de cinzas na minha boca. Subi para o pré-escritório. Abri o laptop e comecei a pesquisar. Consciência durante anestesia geral. Centenas de resultados. Casos raros, mas documentados de pacientes que mantinham algum nível de percepção durante cirurgias. Mas nada como o que eu havia testemunhado. Nada sobre pacientes que sabiam detalhes impossíveis. Pesquisei o nome de Lucas Santana, universitário de engenharia na UFBA, 23 anos, natural de Salvador. Facebook comum, Instagram com fotos de festas e praia. Normal, absolutamente normal. Nenhuma conexão comigo ou com o hospital antes do acidente. Mas havia algo estranho. Nas fotos mais recentes,
Antes do acidente, Lucas aparecia sempre com óculos escuros, mesmo em ambientes fechados, e em todas elas, as pessoas ao seu redor pareciam desconfortáveis, como se mantivessem numa distância sutil, inconsciente. Eram 3 da manhã quando finalmente fui deitar. Marina dormia virada para a parede, o espaço entre nós parecendo um abismo. Fechei os olhos e tentei não pensar em olhos abertos sobre campos cirúrgicos. O telefone tocou às 5h42. Dr. Mendes? Era a Cláudia, a voz tensa. Precisa vir ao hospital, agora. O que aconteceu? É sobre o paciente de ontem, Lucas Santana. Ele, doutor, é melhor o senhor ver pessoalmente. O trajeto até o hospital nunca pareceu tão longo. As ruas de Salvador ainda escuras, poucos carros, mas cada semáforo vermelho era uma eternidade. Minha mente criava cenários, complicações pós-operatórias, infecção, hemorragia, qualquer coisa menos a verdade que me esperava. Encontrei Cláudia na entrada do centro cirúrgico. Seu rosto, geralmente sereno, estava pálido. Ele está na sala de recuperação 3, mas doutor, prepare-se. Ele morreu? Não. Pior. Como algo poderia ser pior que a morte? Descobri ao entrar na sala. Lucas estava sentado na cama, completamente desperto. Os curativos da cirurgia craniana impecáveis, como se a cabeça nunca tivesse sido aberta. Ao seu redor, 3 enfermeiras e 2 médicos residentes permaneciam imóveis, os olhos vidrados, como estátuas. Bom dia, Dr. Mendes, Lucas disse, sorrindo. Estava te esperando. O que você fez com eles? Eu? Nada. Eles apenas estão descansando, como a senhora Amélia descansou, como o pequeno Rodrigo descansou, como tantos outros descansaram sob seus cuidados. Tentei me aproximar dos colegas paralisados, mas Lucas ergueu a mão. Não recomendo. Eles estão num lugar delicado agora, entre o sono e a vigília, entre a vida e, bem, você sabe, um movimento brusco e podem nunca mais voltar. Isso é impossível. Impossível? Lucas inclinou a cabeça, um gesto quase infantil. Doutor, o senhor passa a vida colocando pessoas nesse estado. Deveria saber melhor que ninguém que a linha entre consciência e inconsciência é fluida. Ele se levantou da cama. Não deveria conseguir. Menos de 24 horas após uma neurocirurgia de grande porte, deveria estar fraco, desorientado, mas movia-se com graça sobrenatural. Sabe qual é seu problema, doutor? Você acha que controla o limbo, que suas drogas e máquinas dominam aquele espaço entre mundos. Mas não dominam, apenas visitam. O que você quer? Querer? Ele riu, um som sem humor. Eu não quero nada. Eu apenas sou. Sou o que vocês criaram. Cada anestesia mal calculada, cada consciência suprimida à força, cada mente presa entre o dormir e o acordar, todas elas me alimentam. Dê um passo em minha direção. A temperatura caiu visivelmente. Minha respiração saiu em vapor. Mas você, Dr. Mendes, você é especial. Você tem o dom. Nem percebe, mas cada vez que põe alguém para dormir, você abre uma porta. E algumas portas, antes castanhos, agora pareciam poços sem fundo. Não deveriam ser abertas. Liberte eles, implorei, indicando os colegas paralisados. Eles estão livres, livres da consciência limitada de vocês, flutuando no verdadeiro estado natural da mente. Mas não se preocupe. Vão voltar, eventualmente, mudados, mas vão voltar. Lucas caminhou até a janela. O sol começava a nascer sob Salvador, tingindo o céu de laranja e rosa. Bonito, não? O despertar. Vocês dão tanto valor a ele. Acordar é viver, dormir é morrer um pouco. Mas e se eu te dissesse que é o contrário? Que a verdadeira existência está no entre? Você não é o Lucas.
Não? Ele se virou, sorrindo. Claro que sou, Lucas Santana, 23 anos, estudante de engenharia. Só que agora sou mais. Sou todos os que ficaram presos. Todos os que você e outros como você deixaram no limbo. Subitamente, os monitores da sala começaram a apitar. Todos ao mesmo tempo, uma sinfonia caótica de alarmes. Os colegas paralisados piscaram, confusos, como se acordassem de um sonho profundo. O que aconteceu? Dr. Ribeiro, um dos residentes, olhava ao redor, desorientado. Vocês desmaiaram, Lucas disse calmamente, já deitado na cama novamente. Provavelmente o cansaço. Turnos longos demais. Eles aceitaram a explicação. Como não aceitar? A alternativa era impossível demais para mentes racionais. Saíram da sala murmurando sobre precisar de café, sobre escalas abusivas. Fiquei sozinho com Lucas. Por que eu? Perguntei. Por que me mostrar isso? Porque você vai continuar. Ele respondeu, fechando os olhos. Vai continuar abrindo portas. E cada vez que fizer isso, eu estarei lá. Nós estaremos lá. Crescendo, aprendendo, esperando. Esperando o quê? Mas Lucas já fingia dormir. Os monitores mostravam sinais vitais normais. Um paciente em recuperação exemplar. Saí da sala com as pernas trêmulas. No corredor, Cláudia me esperava. Doutor, está tudo bem? O senhor está pálido. Cláudia, o que aconteceu lá dentro? O que você viu? Ela franziu a testa. Nada demais. Cheirei pro turno e encontrei os residentes cochilando na sala do paciente. Acordei eles e liguei para o senhor porque o protocolo manda informar o anestesista responsável sobre qualquer anormalidade. Só isso? Só isso. Ela me estudou com preocupação. Doutor, quando foi a última vez que dormiu direito? Não respondi. Como explicar que talvez nunca mais conseguisse dormir direito? Que agora, cada vez que fechasse os olhos, veria aquele espaço entre sono e vigília povoado de consciências presas. O resto do dia passou em névoa. Cumpri meus compromissos, participei de 2 cirurgias de rotina. Mas agora era diferente. Cada vez que aplicava a anestesia, cada vez que via os olhos de um paciente se fecharem, eu pensava, estou abrindo uma porta. E do outro lado, algo espera. Os dias seguintes foram um exercício de fingir normalidade. Lucas recebeu alta após uma recuperação que Dr. Carvalho classificou como milagrosa. Nenhum sinal de trauma neurológico, nenhuma sequela. Apenas aquele sorriso frio quando passou por mim no corredor, acompanhado dos pais que choravam de alívio. Obrigado, doutor. A mãe dele apertou minha mão. O senhor trouxe nosso filho de volta. Se ela soubesse o que havia voltado. Tentei retomar minha rotina. Marina e eu conversávamos o mínimo necessário. Sofia me olhava com aquela percepção aguda das crianças que sabem quando algo está errado. No hospital eu funcionava no automático, mas algo fundamental havia mudado. Comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. Durante uma apendicectomia rotineira, percebi que no momento exato em que a paciente perdia a consciência, as luzes da sala piscavam brevemente, tão rápido que ninguém mais notou. Durante uma cirurgia cardíaca, jurei ter visto sombras se moverem nos cantos do meu campo de visão periférico, sempre no instante em que o paciente cruzava o limiar. Mas foi na terça-feira, 5 dias após Lucas, que o horror verdadeiramente começou. A paciente era Dona Marta, 67 anos, cirurgia de catarata. Procedimentos simples, anestesia local com sedação leve. Ela estava nervosa, apertando um terço nas mãos. Não se preocupe, eu disse, preparando a medicação. A senhora vai dormir um pouquinho e quando acordar já acabou. Doutor, ela segurou meu braço. Eu tenho medo de não acordar. Todos têm esse medo, é normal, mas eu garanto que... Não. Seus olhos turvos pela catarata me fixaram com intensidade perturbadora. Eu tenho medo de acordar errada.
Minha irmã fez uma cirurgia ano passado. Acordou diferente. Dizia que via coisas, pessoas que não estavam lá, que ouvia vozes do lugar cinzento. Minha mão tremeu levemente. Deve ter sido reação à anestesia. Às vezes causa confusão temporária. Temporária? Dona Marta riu sem humor. Ela se jogou da ponte do elevador Lacerda 3 meses depois. Deixou um bilhete dizendo que eles não a deixavam em paz, que tinha trazido algo de volta com ela. Forcei um sorriso profissional. Dona Marta, eu prometo que... O senhor é o Dr. Mendes, não é? O anestesista dela foi o senhor. O mundo parou. Vasculhei minha memória. Sim, havia uma paciente. Isabel qualquer coisa, cirurgia de vesícula. Acordou agitada, mas nada fora do comum. Ou pelo menos foi o que registrei. Eu sinto muito pela sua perda. Só prometa uma coisa, doutor. Se eu começar a falar sobre o lugar cinzento, não me deixe voltar de lá. Apliquei a sedação com mãos que lutavam para não tremer. Dona Marta relaxou, os olhos se fechando. Mas nos segundos antes de perder totalmente a consciência, ela murmurou. Eles estão esperando. Tantos, todos esperando para voltar. A cirurgia transcorreu sem incidentes. Dr. Yamamoto removeu a catarata com precisão oriental. Implantou a nova lente. 40 minutos de procedimento impecável. Mas eu passei cada segundo observando o rosto de Dona Marta, procurando sinais de o quê? Possessão? Mudança? Quando ela começou a despertar, me posicionei próximo, atento a qualquer anormalidade. Os olhos se abriram. Por um momento, apenas o branco apareceu, as pupilas reviradas. Então, focarem em mim. Dr. Mendes, a voz estava diferente, mais profunda. Ela não queria voltar, mas nós a convencemos. Como convencemos Isabel? Como convenceremos todos? Dona Marta, ela piscou. A voz voltou ao normal, frágil e idosa. Já acabou, doutor? Eu dormi? Sim, tá tudo bem. Como se sente? Bem, só estranha. Como se tivesse sonhado, mas não lembro com o que. Nos dias seguintes, comecei a documentar secretamente cada anomalia. Criei um arquivo criptografado do laptop, catalogando os incidentes. Pacientes que murmuravam coisas impossíveis durante a indução. Monitores que registravam atividade cerebral inexplicável durante a anestesia profunda. Relatos pós-operatórios de sonhos que descreviam um lugar cinzento, povoado de presença sem forma. O padrão era perturbador. Não acontecia com todos, mas com frequência suficiente para não ser coincidência. E sempre, os afetados eram meus pacientes. Marina notou minha deterioração. Rafael, você não está dormindo, está emagrecendo. O que está acontecendo? Era noite de sexta-feira. Sofia já estava na cama. Estávamos na varanda. O mar da Baía de Todos os Santos refletindo as luzes na cidade. Estresse do trabalho, Mentira. Ela me conhecia bem demais. Isso começou naquela semana. A cirurgia que te fez perder o aniversário da Sofia. O que aconteceu? Quase contei. Quase despejei tudo. Lucas, as consciências presas, o lugar cinzento. Mas olhei para ela, pro rosto preocupado da mulher que amava, e não consegui. Como arrastar ela para esse pesadelo? Tô pensando em tirar umas férias, disse ao invés. Talvez viajar, nós 3. Marina segurou minha mão. Seria bom. Sofia sente sua falta. E eu sinto sua falta. Naquela noite tentei dormir abraçado a ela. Mas cada vez que fechava os olhos, vi o corredor do hospital se estendendo infinitamente. Portas se abrindo para salas de cirurgia, onde pacientes me encaravam com olhos abertos sobre campos estéreis. Acordei às 3 da manhã, com o telefone tocando. Dr. Mendes, emergência. Precisamos do senhor agora. Era a rotina me chamando. Sempre chamava.
O caso era um politrauma. Acidente de carro na Avenida Paralela. 3 vítimas, todas precisando de cirurgia imediata. Cheguei ao hospital encontrando o caos controlado típico dessas situações. Equipe se organizando, salas sendo preparadas, o cheiro de sangue misturado com antisséptico. Fui designado para a vítima mais grave. Homem, aproximadamente 40 anos, múltiplas fraturas, hemorragia interna. Quando o vi na maca, sendo preparado, algo me gelou. Ele sorria, apesar da dor que deveria ser excruciante. Apesar do sangue, ele sorria. E quando me viu, o sorriso se alargou. Dr. Mendes, ele disse, a voz clara apesar dos ferimentos. Que honra, o porteiro favorito deles. Você conhece Lucas? Lucas? Ele riu, cuspindo sangue. Lucas foi só um mensageiro. Nós somos muitos, doutor. E graças a você, seremos mais. Antes que eu pudesse responder, ele entrou em convulsão. A equipe agiu rápido, estabilizando, preparando para a cirurgia. Não havia tempo para pensar, apenas agir. Durante as 4 horas seguintes, trabalhei no automático. Monitorei sinais, ajustei drogas, mantive aquele homem no limiar. Dr. Ferreira, o cirurgião de trauma, reconstruiu o que podia ser reconstruído, mas minha mente estava em outro lugar. Quantos eram? Quantos haviam voltado errados? E o que queriam? A resposta veio quando o homem acordou. Não deveria ter acordado tão cedo. A quantidade de anestésico em seu sistema garantiria pelo menos mais 2 horas de inconsciência. Mas lá estava ele, olhos abertos, me encarando enquanto ainda costurávamos a última incisão. Pare a cirurgia, ordenei. O quê? Mendes, faltam só. Pare! Dr. Ferreira obedeceu, confuso. Todos na sala me olhavam. O paciente levantou a cabeça, ignorando o fato de que seu abdômen estava aberto. Tarde demais, doutor. A porta está aberta demais agora. Cada vez que você nos manda para lá, ela se alarga. E sabe o que descobrimos? Que do outro lado, não estamos sozinhos. Do que ele está falando? Dr. Ferreira estava pálido. O paciente riu. Pergunte ao bom doutor sobre seus pacientes especiais, sobre os que acordam diferentes. Cedem ele, gritei para a enfermeira. Ela correu com a seringa, mas antes que pudesse aplicar, as luzes da sala se apagaram. Emergência acionou, banhando tudo em vermelho. E naquela luz sangrenta, vi. Eles estavam lá, dezenas de figuras translúcidas, paradas ao redor da mesa cirúrgica. Alguns eu reconheci, pacientes meus de anos atrás. Outros eram estranhos. Todos me encaravam com olhos vazios. Jesus Cristo, alguém sussurrou. As luzes voltaram, as figuras desapareceram. O paciente havia perdido a consciência novamente, sinais vitais estáveis. O que foi isso? Dr. Ferreira me agarrou pelo braço. O que diabos foi isso? Não respondi, não podia. Como explicar que cada anestesia que eu aplicava era um convite? Que algo do outro lado havia aceitado. A notícia se espalhou pelo hospital como um vírus. Alucinação coletiva no centro cirúrgico. Estresse ocupacional. Possível vazamento de gases anestésicos. A administração quis abafar. Mas você não abafa o impossível quando ele se recusa a permanecer escondido. Nos 3 dias seguintes, as manifestações se multiplicaram. Pacientes acordando durante cirurgias que deveriam estar profundamente sedados. Equipamentos falhando de forma inexplicável. E sempre, aqueles olhares vazios me seguindo pelos corredores. Foi na segunda-feira que recebi o telefonema. Papai? A voz de Sofia estava diferente, distante, como se falasse de muito longe. Sofia, meu amor, onde você está? No lugar cinzento, papai. É bonito aqui. Tem muita gente. Eles querem conhecer você. Meu sangue gelou. Sofia, me passa a mamãe. Agora. A mamãe está dormindo, como você ensinou.
dormindo fundo, fundo, fundo. A ligação caiu. Corri para casa como um louco. Quebrei todas as leis de trânsito de Salvador, o coração batendo tão forte que achei que fosse parar. Por favor, Deus, por favor, não deixe que eles tenham tocado na minha família. A porta do apartamento estava aberta. Entrei gritando seus nomes. Encontrei Marina na sala, deitada no sofá, inconsciente, respirando, mas profundamente inconsciente, como se estivesse sob anestesia geral. Sofia estava na varanda, sentada na mureta que dava para a baía. 20 metros de queda para o concreto abaixo. Sofia, sai daí! Ela se virou, os olhos verdes da mãe, mas vazios. Tão vazios quanto os de Lucas. Olá, papai. Eles me contaram sobre seu trabalho, sobre as portas que você abre. É muito importante, não é? Sofia, sai da mureta. Vem com o papai. Eles querem que você venha trabalhar hoje. Tem uma cirurgia especial esperando. Um paciente muito importante. Não vou deixar vocês. Nunca mais vou deixar vocês. Sofia inclinou a cabeça. Um gesto inocente que agora parecia terrível. Mas papai, nós não estamos indo embora. Nós vamos ficar bem aqui, dormindo. Para sempre. A menos que o quê? Você vá trabalhar uma última vez. Há alguém esperando. Não tive escolha. Como ter? Era minha filha na beirada da morte. Minha esposa presa em um sono impossível. Faria qualquer coisa. Até mesmo entregar minha alma. Tá bem, eu vou. Mas primeiro você sai daí. Sofia sorriu e saltou da mureta. De volta ao apartamento como se nada tivesse acontecido. Mas os olhos permaneceram vazios. Voltei ao hospital às 22 horas. O prédio estava mais silencioso que o normal. Poucas enfermeiras no turno noturno. Corredores mal iluminados. Como se o próprio edifício estivesse segurando a respiração. No centro cirúrgico, encontrei Cláudia me esperando. Dr. Mendes, que bom que veio. Temos uma emergência na sala 4. Sua voz estava estranha, mecânica. Que tipo de emergência? Ponto. Procedimento especial. O paciente já está preparado. Seguia pelo corredor. Cada passo era um peso no peito. A sala 4, minha sala favorita, aquela com vista para o jardim interno. Agora parecia uma boca aberta me esperando. Dentro, encontrei Lucas na mesa cirúrgica. Totalmente consciente, vestindo o avental hospitalar, sorrindo. Pontual como sempre, doutor. Aprecio isso em você. O que você quer? Ele se sentou na mesa. Eu já tenho o que quero. Sua família está segura no lugar cinzento. Seus colegas também começaram a chegar. Logo todo mundo estará lá. Um lugar onde não há dor, não há preocupação. Apenas paz. Olhei ao redor. Dr. Carvalho estava parado no canto, olhos vazios. João, o técnico, também. Todos os membros da equipe noturna, imóveis como estátuas. Por que eu? Por que meu trabalho? Por que você tem talento, doutor? Cada vez que aplica anestesia, cada vez que guia uma consciência para o limbo, você abre uma fenda. E nós somos o que vaza através dela. Lucas caminhou até a janela. Lá fora, onde deveria estar o pequeno jardim, havia apenas cinza. Um vazio cinzento que se estendia infinitamente. Somos as consciências que ficaram presas. Anos de anestesias mal aplicadas. Pacientes que nunca acordaram completamente. Mentes perdidas no entre. Mas descobrimos algo maravilhoso. Não precisamos ficar presos. Podemos voltar. Podemos trazer outros conosco. E o que vocês querem? Dominar o mundo? Ele riu. Dominar? Não, doutor. Queremos libertar. Livrar toda a humanidade do fardo da consciência, do medo, da dor, da ansiedade. Imagina um mundo onde todos estejam em paz constante, onde ninguém mais sofra,
onde ninguém mais viva. Viver? O que é viver, doutor? Este desespero constante, este medo perpétuo da morte. Nós oferecemos algo melhor. Oferecemos o limbo eterno. Ele gesticulou para a mesa cirúrgica. Deite-se. Não. Sua família? Não, gritei. Não vou alimentar mais vocês. Não vou abrir mais portas. Ah, mas doutor. Lucas sorriu tristemente. Você não entende. A porta já está aberta. Demais para fechar. Cada anestesia que aplicou nos últimos anos, cada paciente que mandou para o limbo, cada consciência que deixou flutuando no entre, todos contribuíram. A fenda está enorme agora. Como se para provar seu ponto, as paredes da sala começaram a se dissolver. O cinza vazou através delas, transformando tudo. Não estávamos mais no hospital. Estávamos no lugar cinzento. E ele estava cheio. Centenas, milhares de figuras translúcidas vagando sem propósito. Algumas eu reconheci. Pacientes meus de anos atrás. Outras eram estranhos. Todas com a mesma expressão vazia. A mesma paz terrível. Dr. Mendes. Uma voz familiar. Me virei e vi a senhora Amélia. Aquela que quase matei 2 anos atrás. Obrigada por me mostrar este lugar. E eu, disse outra voz, o menino Rodrigo, que havia acordado falando sobre o homem de branco. Aqui não dói mais. Eles se aproximaram, dezenas deles, todos me agradecendo por tê-los trazido para aquele lugar, por tê-los libertado da consciência. Não, sussurrei. Eu tentei ajudar, tentei salvar, e salvou. Lucas colocou a mão no meu ombro. Estava gelada. Salvou todos nós, e agora, através de você, salvaremos todos os outros. Foi então que entendi. Não era sobre me punir, não era sobre vingança. Era sobre usar minha habilidade, meu acesso privilegiado ao limbo entre sono e vigília, para expandir sua presença. Cada vez que eu aplicava anestesia, mais deles podiam atravessar, mais pessoas podiam ser salvas. Então pare, disse. Me mate, destrua a porta. Matar você? Lucas riu. Doutor, você não entende. Você já está morto. Morreu na noite em que me conheceu. O que está aqui agora é apenas um eco, uma ferramenta útil. Olhei para minhas mãos, translúcidas. Quando havia acontecido? Quando havia me juntado a eles? Marina, Sofia, estão bem, estão em paz. Como você está agora, como todos estarão em breve. A realidade, se ainda podia ser chamada assim, se fragmentou. Vi flechas, eu aplicando anestesia em dezenas de pacientes. Todos acordando com olhos vazios. Vi o hospital se enchendo de presenças translúcidas. Vi a cidade inteira lentamente adormecendo em um sono do qual nunca acordaria. E no centro de tudo, eu, o porteiro entre os mundos, o homem que havia aberto a porta para o fim da consciência humana. A verdade sobre minha condição chegou em ondas, como anestesia sendo aplicada em doses, cada revelação me afundando mais no horror da realidade. Lembrei-me da noite em que conheci Lucas, chegando em casa, encontrando Marina dormindo profundamente. Mas não era sono natural. Era o mesmo sono impossível que a encontrei naquela segunda-feira. Ela já estava presa desde então. E Sofia, minha pequena Sofia, já falava do lugar cinzento há semanas. E eu havia atribuído à imaginação infantil. Quando? Perguntei a Lucas. Quando eu morri? Fisicamente, na quinta-feira, 18 de outubro, às 19h47. Sofreu um infarte fulminante no estacionamento do hospital. Estresse, culpa, o peso de anos abrindo portas que não deveria. Lembrei-me vagamente, a dor no peito ao sair do hospital naquela noite. A tontura. Pensei que fosse ansiedade. Mas havia mais. A sensação de flutuar até o carro. De dirigir sem sentir realmente o volante em minhas mãos.
Sua família encontrou seu corpo na manhã seguinte. Enfarte massivo. Morte instantânea. O funeral foi tocante. Dr. Carvalho fez um discurso lindo sobre sua dedicação. As imagens vieram em flashes. No próprio velório visto de cima. Marina chorando inconsolavelmente. Sofia sem entender por que o papai não acordava. Mas eu não estava realmente lá. Estava aqui, no lugar cinzento, aprendendo sobre minha nova natureza. Mas vocês me mandaram de volta. Não andamos. Você escolheu voltar. O sentimento de culpa, a necessidade de corrigir os erros. Muito nobre, doutor. E muito útil para nossos propósitos. Os últimos 5 meses haviam sido uma mentira. Eu, um fantasma convencido de estar vivo, continuando a trabalhar, a aplicar anestesias, a abrir mais e mais portas. Cada paciente que eu tratava se tornava uma nova ligação com o lugar cinzento. Marina e Sofia, vivas, traumatizadas, mas vivas. Marina teve uma crise nervosa depois do seu funeral. Foi internada por 2 semanas. Sofia, bem, crianças são resilientes, mas também são sensíveis. Ela começou a falar com você, não começou? Conversas que Marina atribuía ao luto. Sim, as conversas na varanda. As brincadeiras de esconde-esconde onde ela sempre me encontrava, em lugares impossíveis. Ela me via porque estava no limiar, como todas as crianças, e minha presença a estava puxando para o nosso lado. Elas estão seguras? Por enquanto. Mas, doutor, você entende o que aconteceu hoje? Quando as trouxe para o lugar cinzento por algumas horas, foi um teste, para ver se conseguia expandir sua influência além do hospital. O horror da compreensão me atingiu. Não era apenas sobre os pacientes. Era sobre todos que eu tocasse, todos que amasse. Minha própria presença fantasmagórica estava infectando minha família. Pare com isso, por favor. Orar? Lucas inclinou a cabeça. Doutor, olhe ao redor. O lugar cinzento se estendia infinitamente agora, e estava se enchendo. Não apenas com os pacientes do hospital, mas com qualquer um que tivesse tido contato prolongado comigo nos últimos meses. Colegas, enfermeiras, até o porteiro que me cumprimentava todas as manhãs. Cada interação, cada aperto de mão, cada conversa casual. Você está espalhando nossa influência sem perceber. É lindo, na verdade, um vírus de consciência. Vi Dr. Carvalho caminhando em círculos, murmurando sobre uma cirurgia que nunca terminava. Vi Cláudio organizando instrumentos que não existiam para procedimentos que não fariam sentido. Todos presos em loops de suas últimas memórias conscientes. E agora? Perguntei. Agora você entende seu propósito. Não é mais sobre anestesia, é sobre contato. Você vai continuar vivendo sua vida, interagindo com pessoas, espalhando nossa presença. Salvador primeiro, depois Bahia, depois... Não. Não? Por um momento, senti um lampejo de minha antiga determinação. Não vou ser seu instrumento. Não vou condenar mais pessoas. Sorriu tristemente. Doutor, você não tem escolha. Veja suas mãos. Olhei. Minhas mãos se dissolviam e se reformavam constantemente, como fumaça tentando manter uma forma sólida. Não era mais uma questão de querer ou não querer. Eu era parte deles agora. Mas há algo que posso oferecer, Lucas continuou. Algo como aposentadoria. Você pode parar de viver. Pode se juntar completamente a nós aqui. Deixar que outros façam o trabalho. Sua família ficaria em paz. Não seria mais afetada por sua presença. Em troca de quê? Em troca de não resistir. De aceitar o que você é. O que fizemos. O que faremos. Deixe-nos trabalhar através de outros. Há muitos anestesistas em Salvador. Muitas portas a serem abertas. Era uma escolha impossível.
continuar existindo e condenar todos que amava, ou desistir e deixar que outros sofressem o mesmo destino. Pensei em Sofia, em como ela costumava desenhar nossa família, sempre com 4 pessoas, mesmo depois de minha morte. Ela incluía uma figura translúcida ao lado de nós, dizendo: "É o papai fantasma." Eu havia pensado que era imaginação, era intuição. Pensei em Marina, que havia começado a falar sozinha nos últimos meses, conversas que eu não entendia na época. Ela estava falando comigo, com minha presença fantasmagórica que ela sentia, mas não podia ver. Se eu aceitar, se eu parar de viver, elas vão esquecer? Eventualmente, a dor diminui, a vida continua, e elas estarão seguras de nossa influência. E os outros anestesistas? Haverá outros acidentes, outros que morrerão sem saber, outros que voltarão como você voltou. É inevitável agora. Você abriu a porta principal, doutor. Outros apenas a manterão aberta. Fechei os olhos, ou o que restava deles. Via o futuro se desenrolando. Hospitais por todo o mundo lentamente se enchendo de presenças como nós. Pacientes que não acordavam como deveriam. Médicos que morriam de estresse e voltavam como servos inconscientes. Uma epidemia silenciosa de consciências perdidas. E no centro de tudo, a terrível paz do lugar cinzento, onde não havia dor, não havia medo, não havia nada além de existência vazia. Está bem, sussurrei finalmente, e eu aceito. Lucas assentiu. Obrigado, doutor. Sua dedicação, mesmo na morte, é admirável. Senti-me dissolvendo, me tornando parte do lugar cinzento permanentemente. Mas antes de perder completamente minha individualidade, tive uma última visão. Marina e Sofia em casa, abraçadas no sofá, assistindo um filme. Sofia disse algo sobre sentir que o papai finalmente havia ido para o céu de verdade. Marina sorriu pela primeira vez em meses. Pelo menos isso. Pelo menos essa pequena paz. Mas lá fora, nos hospitais de Salvador, novos anestesistas trabalhavam turnos duplos, sentindo o peso inexplicável da profissão. E em algum lugar, no espaço entre o sono e a vigília, mais portas se abriam. O lugar cinzento crescia, e eu fazia parte dele agora, para sempre. Não sei há quanto tempo estou escrevendo este relato para você, arquivista. O tempo aqui é fluido. Às vezes sinto que são minutos, às vezes parecem anos, mas preciso terminar enquanto ainda tenho alguma clareza, algum resto de minha individualidade antes de me dissolver completamente no cinza. Você deve estar se perguntando como um morto pode enviar um e-mail. Como alguém que se entregou ao lugar cinzento ainda pode ter acesso ao mundo dos vivos? A verdade é que nem eu entendo completamente. Talvez seja porque minha ligação com o mundo real foi muito forte. Talvez seja porque a culpa e o arrependimento são âncoras poderosas. Ou talvez seja porque eles querem que esta história seja contada. Porque veja bem, arquivista, eles aprenderam. Nos últimos anos, 7 anos desde minha morte, descobri. Eles entenderam que o medo e a conscientização também podem ser ferramentas. Uma história como a minha, circulando pela internet, pode plantar sementes de dúvida. Pode fazer outros anestesistas questionarem suas experiências. E a dúvida é uma rachadura por onde eles podem se infiltrar. Mas eu escolho acreditar que ainda há algum bem em contar minha história. Que talvez, apenas talvez, alguém possa se preparar melhor. Alguém possa reconhecer os sinais antes que seja tarde demais. Os sinais são sutis no início. Pacientes que acordam sabendo coisas que não deveriam. Monitores que registram atividade cerebral impossível durante anestesia profunda. Relatos de sonhos sobre lugares cinzentos, povoados de presenças sem forma.
Se você é anestesista e está lendo isso, preste atenção. Documente. E acima de tudo, se começar a ver pacientes com olhos abertos durante cirurgias, se começar a ouvir sussurros sobre segredos que só você conhece, corra, corra e nunca mais volte. Porque uma vez que você se torna uma porta, não há como fechar. E eles são pacientes, tão pacientes quanto a morte. Nos anos desde minha partida tenho observado. Não posso interferir diretamente, essa foi a condição do acordo. Mas posso ver, e o que vejo me apavora. Dr. Carvalho morreu 2 anos após minha morte. Enfarte súbito, dizem. Mas eu o vejo aqui às vezes, caminhando pelos corredores cinzentos do hospital espelhado que existe neste lugar. Ele não lembra de mim. Não lembra de nada além de cirurgias intermináveis em pacientes que nunca curam. Cláudia ainda vive, mas mudou. Desenvolveu uma obsessão estranha com anestesia. Começou a estudar o assunto, apesar de ser instrumentadora. Fala sobre otimizar a experiência do limbo para os pacientes. Os colegas acham excêntrico, mas não sabem que ela passou 3 horas no lugar cinzento naquela noite, quando tudo começou. João, o técnico, desenvolveu insônia crônica. Não consegue dormir direito desde então. Diz que tem medo de não acordar como deveria. Pediu transferência para outro setor. Inteligente, muito inteligente. E há novos anestesistas no Hospital São Marcos. Jovens, competentes, cheios de vida. Não sabem que trabalham em terreno contaminado. Que cada cirurgia na sala 4, que continuou operacional, é uma roleta russa cósmica. Alguns já começaram a relatar anomalias. Doutora Renata Silva, por exemplo. Anestesista recém-formada, especialização em São Paulo. 3 meses no hospital e já começou a ver sombras periféricas durante procedimentos. Atribuiu ao cansaço. Sempre atribuímos ao cansaço. Dr. Marcos Santos tem relatado pacientes que murmuram durante a indução. Não delírios aleatórios, mas informações específicas sobre a equipe médica. Coisas que não deveriam saber. Ele documentou 2 casos, mas não teve coragem de reportar oficialmente. Muito sensato. E a outras cidades. Salvador foi apenas o começo. Recebi relatos, como não sei explicar. As informações simplesmente chegam até mim. De casos similares, em Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro. Sempre seguindo o mesmo padrão. Anestesista morre subitamente. Comportamento anômalo pós-operatório aumenta. Novos profissionais começam a experienciar o impossível. A rede está se espalhando. Marina e Sofia estão bem, pelo que posso observar de longe. Marina voltou a trabalhar após 2 anos de licença. Mudou de especialidade. Agora é pediatra de UTI, não mais cirúrgica. Evita anestesia sempre que pode. Instinto maternal protetor, talvez. Ou talvez ela saiba em algum nível profundo que há algo errado com o sono médico. Sofia está com 16 anos agora. Cresceu linda, inteligente, com os olhos verdes da mãe e uma curiosidade que me lembra dolorosamente de mim mesmo. Tá pensando em medicina. Deus, espero que não escolha anestesia. Espero que a genética não carregue predisposições para ver além do véu. Às vezes, nas madrugadas, quando a barreira entre os mundos fica mais fina, quase consigo tocá-las. Quase consigo sussurrar: fiquem longe dos hospitais. Fiquem longe do sono artificial. Mas o acordo me impede. Minha família está segura enquanto eu permanecer aqui, dissolvido no cinza. É um preço que pago willingly. Mas você, arquivista, você que coleta histórias como a minha, você precisa saber que não são apenas histórias. São advertências, documentos de uma guerra silenciosa sendo travada nos hospitais de todo o mundo. Uma guerra entre a consciência e o vazio, entre a vida e a paz terrível do não ser. E estamos perdendo. Cada anestesia aplicada é uma batalha.
Cada paciente que dorme é um risco. Cada médico que trabalha sob pressão extrema é um candidato a se tornar uma nova porta. Se há algo que você pode fazer com minha história, é espalhá-la, não como entretenimento, mas como alerta. Há pessoas que precisam saber, anestesistas que precisam estar vigilantes, pacientes que precisam questionar se aquele sono hospitalar é realmente necessário. Porque o lugar cinzento está crescendo e um dia, não sei quando, mas sinto que se aproxima, ele não precisará mais de portas. Um dia, ele simplesmente transbordará. E nesse dia, a última coisa que a humanidade verá serão olhos abertos sobre campos cirúrgicos, sussurrando segredos que nunca deveriam ser conhecidos. Por favor, arquivista, por favor, mantenha minha família longe disso. Se você tiver algum poder, alguma influência, proteja-as. Proteja todos que puder. Sinto-me desvanecendo agora. As palavras ficam mais difíceis de formar. O cinza me chama de volta. Mas consegui terminar. Consegui contar minha história. E talvez, apenas talvez, alguém ouça. Alguém entenda. Alguém se prepare para quando eles vierem. Porque eles vão vir. Para todos nós. O lugar cinzento não descansa. E nem eu. Arquivista, essa história é sua agora.